E eu quero nessa noite falar sobre esse tema: Deus vai tirar você do cativeiro. Então diga a teu irmão assim: Deus vai tirar você do cativeiro. Quantos recebem isso? Aleluia. A Bíblia nos fala de uma mulher que 18 anos ela vivia escrava, ela era encurvada. A Bíblia diz que ela ia à igreja. Tem pessoas que vão à igreja, mas mesmo assim estão encurvados, estão presos. Imagine você 18 anos indo à igreja e chegar na igreja assim encurvado. Eu acho que os irmãos já sabiam quem era a irmã encurvada. Ali aquela irmã encurvada que senta ali. Não, está perto, está sentada ali perto da irmã encurvada. E essa irmã, coitada, ela ia à igreja, ela disse que ela ia assim. 18 anos assim. Mas um dia Jesus entrou naquela igreja. E eu quero te dizer que Jesus está aqui hoje. Você pode receber isso? Jesus está aqui hoje. Então não é admissível que aonde Jesus está, nós continuemos a andar encurvados. Não é admissível que aonde Jesus está, nós continuemos a vivermos a nossa vida presa em um cativeiro. Então hoje Jesus vai tirar o seu cativeiro. Você pode receber isso? E naquele dia Jesus disse a ela: vem aqui à frente. E ela veio. E ele olhou para ela e só disse uma única coisa. Disse para ela: se endireite. E no mesmo instante ela se endireitou. E a Bíblia diz que ela foi para casa curada. E era sábado. Jesus tirou aquela mulher do cativeiro. A Bíblia diz que tinha um demônio na vida daquela mulher. Imagine você ser cavalo do diabo por 18 anos. 18 anos o diabo montado na sua corcunda, te fazendo de cavalo. Mas Jesus chegou e todo o diabo, ele vai ter que sair. Em nome de Jesus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Jó, que é o nosso livro base, né? Jó, capítulo 42. Jó 42. No verso 10. Jó 42, verso 10. Você pode ler comigo se você quiser. E diz assim: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó. Repita isso comigo. Diga: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó. Agora, eu quero que você troque o nome de Jó pelo seu nome. Você que está aí me ouvindo, troca aí o nome de Jó pelo teu nome. Então diga assim: o Senhor, pois, virou o cativeiro de... Aleluia! Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Então diga comigo essa última frase: o Senhor deu, aí diga o teu nome, a Jones, diga o teu nome, e o Senhor deu o dobro do que antes possuía. Aleluia! Dá um aplauso forte a Ele. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Pai, eu te louvo por esta noite, por esta palavra, pelo que o Senhor está fazendo aqui no meio da tua igreja, e pelo que o Senhor está fazendo através dessa mensagem. Eu sei que aonde ela chegar, na hora que ela chegar, no ouvido de quem ela chegar, haverá um rebuliço, correntes serão quebradas, cativeiros serão quebrados, o teu nome será exaltado, um novo tempo será estabelecido na vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, aonde ela está, seja na cama de um hospital, seja em casa, seja, ó Deus, encurralado em qualquer lugar da vida, em qualquer canto da vida, em qualquer situação da vida, aonde essa palavra chegar, aonde essa oração chegar, eu declaro agora que ela vai ser livre, que ela está sendo liberta agora, que a sua sorte, o seu cativeiro está sendo mudado agora, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração e diga: Espírito Santo,
eu estou pronto para ouvir a tua voz. Aleluia, glória a Deus. A história de Jó é uma das histórias mais interessantes da Bíblia. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Antes mesmo do Pentateuco, o livro de Jó já havia sido escrito. Então, quando nós lemos Jó, nós aprendemos princípios morais e princípios espirituais que estão no meio da humanidade desde a sua fundação. Quando o homem se entendeu como sociedade, Deus estabeleceu princípios morais, princípios espirituais que não podem ser quebrados. E Jó vai falar sobre isso, sobre esses princípios, sobre essa relação entre eu e Deus, entre eu e o outro. Jó vai nos falar de um Deus todo-poderoso. O livro de Jó é um livro intrigante, porque Jó fala de coisas que a ciência só iria descobrir décadas, milênios de anos na frente. Jó, por exemplo, fala da terra. Ele vai dizer que a terra está suspensa no ar. Ele diz assim: o Senhor que suspendeu a terra no ar. E quando ninguém tinha ideia de que a terra vivia solta no universo, o livro de Jó vai falar isso. O livro de Jó vai dizer que os homens são identificados pela mão, e nem se tinha ideia de fazer leitura através da impressão digital. Então Jó é um livro que nos remete a um futuro, a uma existência de Deus, a um poder de Deus, como nós nunca imaginamos. E o que mais interessante também nesse livro é que ele vai fazer um paralelo entre o mundo espiritual, como as coisas acontecem, como elas se desenrolam lá no mundo espiritual, no mundo de Deus, e como essas coisas elas acontecem no mundo terreno, como Satanás ele vai agir lá no mundo espiritual e como essa ação diabólica vai refletir, vai acontecer no nosso mundo físico. Então esse livro ele nos abre os olhos para essas duas dimensões. Ele nos faz entender que o mundo espiritual é um mundo real, e assim como o mundo físico, ele sofre influência direta, tanto para o bem como para o mal, por conta das coisas que acontecem no mundo espiritual. Então Jó nos faz entender a necessidade de buscarmos Deus, nos encontrarmos com Deus e de ter uma vida de intimidade com Deus. E aí Jó, a Bíblia diz que ele era um homem muito rico. Então nós não estamos falando aqui de um homem miserável, que por causa da sua dor, da sua miséria, ele se encontrou com Deus. Não, ele era um homem rico, era um homem que tinha condições. A Bíblia diz que ele era um dos homens mais ricos da sua época, mas era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele era temente a Deus e que ele era íntegro em tudo o que ele fazia. Então Jó não era um pecador inveterado, não era aquele homem que por causa do dinheiro, porque eu conheço pessoas assim, que por causa do dinheiro, ou por causa da fama, ou porque fez um curso, sabe, conhecer alguma coisa da ciência, ele simplesmente ignora Deus. Não, Jó, ele era muito rico, ele era um homem muito inteligente, ele tinha uma boa família, mas a Bíblia diz que ele era temente a Deus. A Bíblia diz que ele levantava de madrugada e ele levava oferta ao Senhor, para que o Senhor Deus o recebesse e também recebesse a sua família. E aí nós vamos ver algo de muito terrível, de muito assustador, acontecendo com alguém que era limpo de coração, com alguém que era bom, mas o diabo decidiu no coração fazer o que ele sabe fazer, né? Matar, roubar e destruir a vida de Jó. E a Bíblia diz então que o diabo insistentemente vai até a presença de Deus e pede a Deus: me dá permissão para atacar ele. Ele é íntegro, ele é assim porque ele tem dinheiro. Tira dele o dinheiro dele para ver se ele vai continuar te amando, te obedecendo, sabe, cultuando o teu nome. E a Bíblia diz então que Deus permite que o diabo toque nas finanças de Jó. E o diabo toca nas finanças de Jó, e Jó olha para os céus e diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então não era dinheiro. O diabo fica doido, o diabo fica possesso, diz assim: eu tirei o dinheiro do homem, o homem continua te adorando, mas deixa eu ferir ele para ver. E aí Deus permite, e a Bíblia diz que Jó
contrai uma enfermidade que o diabo coloca nele, que fere desde a ponta dos seus pés até o fio da sua cabeça, e que o seu corpo todo se torna uma ferida, e que ele se coçava com uma telha, e que um pedaço do seu corpo caía sobre a terra. E mesmo assim, esse homem, ele continuava fiel a Deus. A esposa dele diz a ele: renega o teu Deus e morre logo, vai, se acaba logo de uma vez. E ele diz para ela: você fala como uma louca, eu aceitei tudo de bom de Deus, eu também não posso aceitar o que é ruim? Queridos, essa é uma lição de vida muito grande para nós, uma lição de intimidade, de confiança em Deus. E Jó vai dizer algo muito lindo, eu gosto dessa frase, ele diz assim: ainda que ele me mate, nele confiarei. E eu tenho uma imaginação muito fértil. Quando eu leio isso, eu fico imaginando o Jó defunto no caixão, sabe? Um defunto confiante. Eu não sei como é a cara de um defunto confiante, mas eu fico imaginando que Jó seria assim, um defunto confiante, diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei e nele confiarei. Aleluia! Glória a Deus! Mas a única dica, eu vou chamar assim, a única dica que a palavra nos dá, porque todo esse mal veio a Jó, está lá no capítulo 3, no verso 25. Jó vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer assim: o que eu temia, isso veio sobre mim. O provérbio vai nos advertir sobre isso, dizendo: cuidado com o que você pensa, com o que você imagina, porque como você pensar, assim será. O que sua alma desejar, ela virá até você. Então eu acho que Jó, ele inconscientemente, ele ficava tão fissurado nisso, em ser rejeitado por Deus, em sofrer, e que ele vivia atormentado com essa possibilidade, que ele diz assim: o que eu temia, eu tinha tanto medo disso, e eu ficava pensando sobre isso, de manhã, de madrugada, e eu terminei vivendo exatamente o que eu imaginava. E aí a Bíblia vai nos dar uma direção, mostrando que o medo é uma base para que o mal possa agir em nossas vidas. Muitas pessoas estão em cativeiro, não cresceram na vida, não avançaram por causa do medo. E eu quero nesta noite profetizar que Deus vai tirar o cativeiro do medo da sua vida, em nome de Jesus. Há uma passagem muito interessante lá em Marcos, no capítulo 6, verso 50. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava andando sobre as águas, e os discípulos estavam no barco, e a Bíblia diz que Jesus Cristo ia passar adiante, mas os discípulos tiveram medo, e chamaram a Jesus, e ele voltou e entrou no barco. Queridos, muitos de nós não temos experimentado coisas maiores nas nossas vidas, porque nós temos medo. Imagine se eles não ficassem com medo. Eles pensaram que Jesus era um fantasma, era uma visão, sei lá, e eles tiveram muito medo, e Jesus, por causa do medo, não seguiu adiante. Imagine se Jesus tivesse seguido adiante. Eu não sei o que ele ia fazer, mas eu acho que ele ia fazer algo muito extraordinário. Eu quero te dizer que você precisa lançar fora este medo, e só o amor lança fora todo medo. Você precisa, sabe, se livrar dele. Uma vez eu fiz uma palestra em um grupo de adolescentes falando sobre medo. Eu enumerei 50 tipos de medo e comecei a citar um por um. E eu disse àqueles adolescentes: quando você falar um medo que você tem, você vai assim fazendo com o dedo. E aí foram. E aí eu disse: se acabar os dedos das mãos, vocês vão contando com os pés. E aí foram lá. Aí teve um adolescente que parou e disse assim: pastor, já acabou todos os dedos, o que é que eu faço agora? Eu disse: misericórdia, muito medo para uma pessoa só. Mas às vezes nós temos tantos medos, e esses medos muitas vezes se transformam em fobia, que nos paralisa. E Deus, Ele quer mudar você. Ouvi um empreendedor
falando sobre os brasileiros. E ele disse naquela entrevista: o povo brasileiro é um dos povos mais criativos que existe na Terra. Eu não conheço uma população, uma capacidade criativa tão grande como a dos brasileiros. Mas os brasileiros são os que menos fazem investimentos, são os que menos investem em negócios próprios, porque os brasileiros, eles têm muito medo de perder, eles têm muito medo de não dar certo, e eles não avançam mais por causa do medo. E eu quero nesta noite profetizar que Deus vai tirar o seu medo. Você recebe isso? Em nome de Jesus? Receba, diga: Senhor, eu fico hoje livre de todo o cativeiro do medo na minha vida, em nome de Jesus. O medo às vezes impede de Jesus agir, o medo às vezes impede que nós tenhamos uma experiência maior com Deus. Tem pessoas que não passam de nada, me perdoe falar isso, na sua relação com Deus. É uma relação tão fria, tão superficial, porque tem medo de conhecer Deus, tem medo de conhecer os céus, tem medo do que Deus vai dizer. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu não vou ser crente porque se eu for ser crente o diabo vai me perseguir. Então ele tem medo do diabo e ele não vai ser crente com medo do diabo, como se o diabo se importasse se você é crente ou não. O diabo te persegue porque você é gente, não é porque você é crente. Ao contrário, quando você passa a ser crente, é que ele vai pensar 2 vezes antes de te perseguir, porque você está coberto embaixo do sangue, e o leão da tribo de Judá está te guardando, está com você, e tem anjos à sua frente, atrás, à direita e à esquerda. Então, ser crente é vencer o diabo, aleluia, é vencer o medo. Glória a Deus. E nós vamos aprender aqui, eu quero nessa noite mostrar a vocês 4 passos que Jó segue, depois que Jó entra nesse cativeiro, e aí nós vamos encontrar a vida de Jó toda presa, né? Toda travada. Jó começa com o cativeiro do medo, depois ele entra no cativeiro da enfermidade, no cativeiro financeiro, no cativeiro das relações, ele perde o relacionamento, ele perde a família, ele entra no cativeiro do luto, porque ele perde todos os seus filhos, seu casamento fica abalado, então a sua relação conjugal, ela entra em um cativeiro terrível, de descaso, de desprezo. Então Jó, ele é a soma, eu vou dizer assim, de todos os cativeiros que um ser humano pode entrar, e Jó entra. De um dia para a noite, a vida de Jó vira um inferno. Alguns historiadores vão dizer que o sofrimento de Jó levou 9 meses, período de uma gestação. Então Jó, em 9 meses, ele sofreu tudo isso, e Deus o livrou de tudo, e Deus vai livrar você, amém? Então eu quero te mostrar 4 passos que mudou o cativeiro de Jó. 4 passos que mudou o cativeiro de Jó. O primeiro passo foi uma revelação de quem Deus é. No verso 5 do capítulo 42, Jó vai dizer assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele vai realmente compreender quem é Deus. Quem é Deus? Às vezes nós estamos na igreja, nós lemos a Bíblia, nós até oramos, mas não temos às vezes uma ideia real de quem é Deus para nós, quem é Deus na nossa vida, que Ele é o Senhor absoluto, o Senhor dos céus e da terra. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que criou os céus e a terra. Nada é mais poderoso do que o Deus que nós servimos, ao Deus a quem nós pertencemos. Nós somos filho do Deus Altíssimo, e nada pode abalar, e nada pode ser maior do que o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. E é a esse Deus a quem você pertence, é desse Deus a quem você é filho.
É esse Deus que está com você. Então Jó, ele não tinha essa ideia, mas ele diz: agora os meus olhos te veem. A Bíblia diz que nós devemos conhecer Deus e persistir em conhecer Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você se fortalece na sua fé. Quanto mais você conhece Deus, mais você percebe o quanto você é vitorioso. Quanto mais você conhece Deus, você começa a entender que Ele te fez mais do que vencedor. Dá um aplauso forte a Ele. Aleluia. Então, o primeiro passo para vencer o cativeiro é conhecer Deus. Por isso Deus nos convida, diz: vem e me conhece, persista em me conhecer. Jesus Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Ele diz também: se tranca no teu quarto e fala comigo em segredo, porque eu vou me revelar a ti. Eu vou revelar coisas grandes, coisas poderosas que você não conhece. A Bíblia diz também que aqueles que amam o Senhor, eles vão receber de Deus coisas que os olhos nunca viram, que o ouvido nunca ouviu e que nunca subiu à imaginação do homem. Então nós precisamos conhecer Deus, não teoricamente, não de ouvir falar, não porque alguém disse que Ele é, mas quem realmente Ele é para mim. Jesus pergunta aos apóstolos: o que vocês entendem ser o Filho do Homem? Jesus queria que eles tivessem uma referência pessoal dele. Quem é Deus para você? E aí Pedro diz: você é o Filho do Deus vivo. Você é o Cristo Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos filhos de Deus. Então você precisa saber quem é seu Pai, e você precisa entender que você é filho do Senhor dos senhores, o Senhor do universo, o Senhor que fez todas as coisas, aquele que deu nome às estrelas e que as pega assim, na palma da mão. Diga assim: eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Dá um aplauso forte a Ele. Você precisa conhecer Deus. Quando Jó conheceu Deus, ele disse: uau, eu me arrependo, eu compreendo quem eu sou, mas agora que eu te conheço, uau, como eu errei nas minhas conclusões, como eu errei em tudo que eu pensei. Você precisa conhecer Deus. Quando nós conhecemos Deus, nós não negociamos Deus por nada. Nada é mais importante do que Deus para nós. Aleluia. O segundo passo é uma reconciliação. Diga assim: reconciliação. Diga de novo: reconciliação. Com os amigos. Diga: com os amigos, com a igreja. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jó começa a orar pelos seus amigos, Deus ouve a sua oração e Deus o abençoa. Jó estava longe do altar. A sua enfermidade, a sua dor o afastou do altar. Observe que quando as pessoas estão para se perderem, a primeira coisa que elas fazem é se afastarem do altar. Elas largam a igreja, elas começam a ouvir conversas contrárias à igreja, elas deixam de vir ao culto, elas param de dizimar, de ofertar, elas começam a achar que isso não tem importância. Esse é o caminho, é a brecha que Satanás precisa para destruir a sua vida, não só a sua vida financeira. Lá, o profeta Joel, ele vai falar sobre isso, que vem uma destruição em cadeia, que começa no altar e vai até a sua casa, a cidade e a nação. Então é necessário que nós tenhamos uma comunhão com o altar de Deus, tenhamos comunhão com os irmãos, temos comunhão com a casa do Senhor.
E eu quero nesta noite te dizer, se você anda zangado, bicudo com alguém da igreja, se reconcilie com seu irmão. Porque a Bíblia diz que Jó perdeu todos os seus amigos. Houve um rompimento das relações. Jó se afastou do altar. Observe que nesse período Jó não colocava mais oferta no altar. Ele parou de ofertar, ele parou de dizimar. Ele esqueceu o altar de Deus, ele se concentrou só na sua dor. E quando você rompe com o altar, quando você rompe com a igreja, quando você rompe com os irmãos, então você abre porta para que o diabo entre na sua vida. Você abre brechas para que o diabo comece a atuar na sua vida. Então corra, se reconcilie com o altar, se reconcilie com a igreja, se reconcilie com os irmãos. Não deixe que esse sentimento negativo que foi gerado dentro de você te afaste da casa de Deus, te afaste do altar de Deus. Não deixe que o diabo passe a ser o seu conselheiro. Porque quando nós paramos de ouvir os conselhos da casa de Deus, então nós intitulamos o diabo como nosso conselheiro. Nós intitulamos as nossas dores, as nossas mágoas. Pare de ouvir as suas mágoas, pare de ouvir as suas queixas e volte para o altar, volte para a casa de Deus. Uma das ações mais danosas que esse vírus trouxe para a sociedade foi esse afastamento da casa de Deus, esse afastamento dos irmãos. Então é necessário que você se mantenha em linha, sabe, mesmo aí na sua casa. Não negligencie o culto, não negligencie momentos com Deus, não negligencie a palavra. Faça contato com os irmãos, ligue, converse, ore com ele, caminhe com ele. Faça uma reconciliação. Não deixe o seu coração se inflamar. Observe que quando os amigos de Jó se levantam, eles estão com o coração inflamados. A relação entre eles e Jó estava abalada, porque eles todo o tempo acusavam Jó, e todo o tempo Jó se defendia. Então nunca mais aquela relação seria a mesma. E aí no verso 8, Deus diz a eles: voltem para de junto do meu servo Jó, peçam perdão a ele, se reconciliem com ele. E aí Deus dá a eles a direção para que eles levantem uma oferta, e diz: dá uma oferta, sabe, irmãos, abraça um outro irmão que seja da sua família, levanta uma oferta, traz ao altar de Deus, se reconcilia e deixa Deus trabalhar na sua vida. Não fique aí dizendo: não vale a pena a igreja, não vale a pena ir à casa do Senhor, não vale a pena adorar o Senhor, não vale a pena orar, não vale a pena dizimar, não vale a pena ofertar. Não deixe que essas palavras destruam a sua vida espiritual, destruam as suas finanças. Não deixe que o altar se afaste de você. Observem um dos segredos da prosperidade de Abraão. Todos os caminhos de Abraão levantava um altar. Se você for ler o livro de Gênesis, você vai ver que Abraão levantou 13 altares. Em cada altar ele tinha um propósito e um sacrifício. E foi exatamente no altar que Deus selou Abraão como pai de multidões, e selou a sua descendência, e o chamou de pai na fé. No altar, é na sua comunhão com o altar. Tem pessoas que estão na igreja, mas não têm comunhão com o altar, não respeitam o altar, não ouvem a palavra do altar, não segue as direções do altar. Alimenta o seu coração, alimenta a sua alma com palavras contrárias ao altar, com palavras contrárias à igreja.
E Satanás, então, está achando lugar na sua vida. Muitos estão doentes. Muitos estão sendo algemados pelo inferno. Muitos estão vivendo com demônios dentro da sua casa e no meio da sua família, porque desprezam o altar. Tem pessoas que dizem assim: por que meu marido não se converte? Mas o marido todo dia ouve você falando mal do pastor e da igreja. Como é que ele vai se converter? Por que meu filho não quer ser crente? Porque todos os dias ele ouve você falando mal da igreja, falando dos irmãos. Como seu filho vai se converter? Que ele ouve você dizer: aquele pastor é ladrão, tal pastor é ladrão, tal pastor é ladrão. Como ele vai se converter se ele percebe que tudo é a mesma coisa? Se reconcilie com o altar. Como é que seu filho vai entender a prosperidade de Deus se ele nunca vê você colocar a mão no bolso e você separar a oferta e o dízimo do Senhor na sua casa? Ele nunca vai entender o princípio da prosperidade divina, porque ele não aprende, ele não vê em você amizade com o altar. Então Deus reconcilia Jó com o altar. E quando Jó se reconcilia com o altar, a Bíblia diz então que Deus quebra ali o cativeiro. Nesta noite eu quero te chamar, te convidar a você se reconciliar com o altar. Quebrar isso na sua vida. Quebrar. O terceiro passo, ele recebe uma bênção de Deus. Você pode receber hoje uma bênção de Deus? No verso 10, a Bíblia diz: e Deus abençoou Jó e mudou a sua sorte. Queridos, nós temos na Bíblia 8.000 promessas. O Senhor Deus liberou sobre nós bênçãos sem medidas. Ele diz que todas as bênçãos que eram de Abraão foi liberada para nós em Cristo Jesus. Cristo se fez maldito para que nós nos tornássemos benditos, para que nós nos tornássemos abençoados. Então Deus liberou a bênção sobre nossas vidas. Em Gálatas capítulo 3, ele diz que nós somos herdeiros conforme a promessa. Então nós temos a promessa de Deus liberada sobre nós. Então receba hoje a bênção do Senhor sobre a tua vida. O nosso pastor começou o culto lendo a palavra bendita de Deus, dizendo que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Receba essa bênção. Em Deuteronômio capítulo 28, o Senhor Deus tem bênçãos reservadas para nós. Bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito no campo, bendito na cidade, bendito, aleluia. Diga assim: eu sou bendito, porque Deus já liberou as mais ricas bênçãos dos céus para a minha vida. Então o seu cativeiro, ele não deve permanecer, porque Cristo já liberou bênção. Ele liberou uma bênção sobre você. Você já tem uma palavra de bênção liberada sobre a sua vida, assim como estava sobre a vida de Jó. Ele não vai liberar, ela já está liberada. Tome posse. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz, Isaías 53, estava sobre ele, e ele levou sobre si todas as nossas dores. Então diga assim: eu recebo a bênção de Deus sobre a minha vida. Essa mulher que eu comecei falando a vocês, que estavam 18 anos, encurvada, quando Jesus endireita essa mulher, começam a questionar Jesus, dizendo: por que você curou ela dia de sábado? Tem tantos dias na semana que pode vir à igreja para ser curado, e por que exatamente sábado? Sábado não é dia de ser curado. Aí Jesus diz para aqueles homens assim: porque essa é filha de Abraão. Acabou a discussão. Diga assim: eu sou filho de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então diga assim: a bênção já está liberada.
Então Jesus vai quebrar o seu cativeiro, porque Ele tem uma bênção liberada para você. E o quarto passo é a reconciliação de Jó com a família. Está lá no verso 11 do capítulo que nós lemos. A Bíblia diz então que a família veio para jantar com Jó. E eles se condoeram de Jó. E começaram a dar presentes a Jó. Começaram a dar ouro, a dar prata. E a Bíblia diz que o cativeiro de Jó começou a ser mudado, porque a família estava lá. Deixa eu te dizer isso. Você quer quebrar o seu cativeiro? Se reconcilie com a sua família. Quando nós nos aproximamos da nossa família, há uma liberação de bênção sobre nós. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, o mesmo Espírito de Elias, que veio reconciliar o coração do pai ao coração do filho. Observe que as pessoas mais miseráveis que você conhece, com nada que as que eu conheço, as mais odiosas, as que têm menos relacionamentos afetivos, são aquelas que têm dificuldade na sua base familiar. Elas guardam rancores do pai, do irmão, do tio, da tia, não sei de quem mais. A Bíblia diz que a família de Jó veio. Tem pessoas que estão vivendo em dificuldades e culpa a família pela sua dificuldade. Começa a sentir raiva da família e amaldiçoar a família. Às vezes nós temos paciência com o viciado de todas as nações. Nós temos paciência e oramos pelo ladrão do mundo inteiro. Nós temos paciência e amor pelo feiticeiro do mundo inteiro. Mas não temos amor, nem paciência, nem longanimidade, nem misericórdia do maconheiro, do feiticeiro, do ladrão da nossa família. Eu não estou dizendo que é para você concordar com o erro da sua família. Eu estou dizendo que é para você amar a sua família. E tentar viver e ajudá-los e ter com eles uma comunhão, que quanto mais próximo você está da sua família, mais o Senhor Deus te abençoará. A Bíblia diz que Jó começa a enriquecer de novo quando a sua família senta na mesa com ele. Então, se você guarda rancor, mágoa, ódio da tua família, quebre isso agora, em nome de Jesus, porque Deus quer mudar o seu cativeiro. Comece a orar e a perdoar a sua família, por mais miserável que seja a sua família. Libera a bênção do Senhor sobre eles. E coloque no teu coração: Deus, me ajuda a amar a minha família. E você vai ver a sua sorte mudar. A sua sorte mudar. Porque as bênçãos do Senhor começam a entrar na sua casa. Começam a entrar. Por causa da família. A família de Jó muda o cativeiro de Jó. E eu quero profetizar que esta noite o seu cativeiro vai ser mudado. 4 passos que vão mudar o seu cativeiro. Primeiro passo, uma revelação real de Deus. O segundo, uma reconciliação com o altar e com a igreja. O terceiro, receba a bênção de Deus. E o quarto, se reconcilie com a sua família. Diga hoje: Deus muda o meu cativeiro. Eu quero declarar que nesta noite o seu cativeiro acabou. Você pode receber isso? Que assim, hoje o meu cativeiro acabou.